Agora hoje, eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, começando com o versículo 29. Começando com o versículo 29. Espero que vocês tenham suas Bíblias. Quantos têm uma Bíblia hoje? Levante-os. Olhe para as Bíblias, há milhares de Bíblias por todo lugar. Agora o capítulo 11 e o versículo 29 do Evangelho de Lucas. E quando o povo se ajuntou, começou ele a dizer: esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Agora, o antigo Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem: vocês estão buscando um sinal. Tudo bem, vou te dar um sinal. Eu sou o signo. E Jesus estava dizendo que o povo dos dias de Jonas ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu. E eles vão se levantar no julgamento como testemunhas contra o povo dos dias de Jesus que o rejeitaram. Ele disse que a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão, mas ele disse: em mim vocês têm uma sabedoria maior do que toda a sabedoria de Salomão. Ele disse: vocês são cegos. Você não pode ver a verdade. Você é surdo e não pode ouvir a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sinal. Agora, quando você encara Jesus, qual é a sua reação? Quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é a sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. O povo dos dias de Nínive se humilhou e se arrependeu quando enfrentou e confrontou Deus. E a pergunta que todos nós fazemos hoje é: o que vocês pensam de Cristo? Há uma ópera rock no momento chamada Jesus Cristo, o Superstar. Em todo o país, milhares de jovens estão falando sobre Cristo. Eles não conseguem escapar dele. Há uma peça da Broadway agora intitulada Godspell, uma versão musical do Evangelho de São Mateus. Há um novo filme agora chamado Brother John, no qual Sidney Poitier interpreta Jesus Cristo na forma de um homem negro do Alabama. A capa da revista Life, algumas semanas atrás, publicou Jesus Cristo Superstar. E essa ópera rock da Inglaterra estava confrontando os jovens com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Uma longa sonda eletrônica de 87 minutos sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? E a ópera conclui com a voz de Judas, voltando dos mortos e ainda questionando quem é Jesus. Não me entenda mal, diz Judas na ópera, eu só quero saber. E então o refrão assombroso segue Jesus Cristo, Superstar. Você acha que é o que dizem que você é? Jesus Cristo, você acha que é o que dizem que você é? Bem, sabemos algumas coisas sobre ele. Sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano.
Ele era representativo do homem, porque a Bíblia diz que ele foi identificado, ele foi contado com os transgressores. Sabemos que ele estava com fome, sabemos que ele ficou com sede, sabemos que ele ficou cansado, sabemos que ele teve as alegrias da amizade. Ele chorou no túmulo de um ente querido falecido. Sabemos que ele tinha todas as características de um homem, e ainda assim, o mais interessante é que a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Na verdade, ele se colocou diante das pessoas de sua geração e disse: eu nunca cometi um pecado. Ele disse: se algum de vocês, meus vizinhos, alguma vez me visse cometer um pecado, eles não poderiam dizer nada. Agora, não seria algo para um homem chegar com 33 anos de idade e dizer: quem de vocês já me viu cometer um pecado? Bem, eu vou te dizer, se eu dissesse isso, toda a minha equipe pularia e diria: eu já. Minha esposa está aqui. Todos nós somos pecadores, mas Jesus foi tentado em todos os pontos como nós. Ele passou por todas as tentações que você já passou. Não há uma provação ou um teste ou uma tentação que Jesus não tenha passado antes de você, e ele resistiu a eles e venceu todos eles. Pessoal, ele era um homem, assim como você. Mas ele era mais do que isso. Ele afirmava ser um homem único, Filho unigênito e encarnado de Deus. Na verdade, ele alegou preexistência. A Escritura diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Antes que o tempo começasse, ele existiu. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estou em existência eterna. Não é de se admirar que eles tenham ficado bravos. Não é de se espantar que tenham atirado pedras nele. Não é de se espantar que tenham tentado matá-lo. E não é de se espantar que eles eventualmente o crucificaram. Ele se levantou e disse: eu sou Deus. Ele era quem dizia ser, o Filho do Deus vivo. Um dia ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro respondeu e disse: bem, alguns deles dizem que você é João Batista, volte, ou você é Jeremias, ou você é Elias. Ele disse: eu realmente não estou interessado no que as pessoas dizem. Estou interessado, Péter, no que você diz. O que você diz? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você fez bem. Você passou no seu exame. Mas Pedro, esses não são seus pensamentos. Esses pensamentos vieram de Deus. Foi revelado a você por Deus. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo. E você sabe, em sua encarnação ou seu nascimento, aquele não foi seu nascimento, ou aquele não foi o começo, aquela não foi a origem de Jesus. Esse foi o começo de sua encarnação, porque ele sempre existiu de eternidade a eternidade. Ele é Deus, diz a Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Logos, o Verbo de Deus, o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem entre nós. É isso que a Bíblia ensina, e quando você vem a Jesus Cristo, você tem que aceitar isso. Ele não era apenas mais um revolucionário, ele não era apenas mais um hippie, ele não era apenas mais um grande homem, ele era Deus em carne. E a ética que ele ensinou. Nunca um homem falou como aquele homem. Quando você é atingido de um lado, ele diz: dê a outra face. Ele nunca disse o que fazer depois disso. Mas ele disse para perdoar 70 vezes 7. Conte isso. E as pequenas irritações da sua esposa ou seu marido, 70 vezes 7 você perdoa. Minha esposa disse uma vez que o segredo de um casamento feliz são 2 bons perdoadores.
E é isso que é. Dois bons perdoadores, pessoas que podem perdoar um ao outro. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas nossas ações externas que Deus julga, mas são os pensamentos e intenções interiores. Ele disse que Moisés disse que nos 10 mandamentos não cometerás adultério. Mas eu te digo que se você sequer olhar para uma mulher para cobiçá-la, você já cometeu isso. Ele disse, Moisés disse, não matarás. Mas eu te digo, se você tem ódio em seu coração contra seu irmão sem causa, você já é culpado. Ele elevou a ética do homem ao mais alto nível e exigiu que vivêssemos esse tipo de vida. E então olhe para a morte que ele teve. Alguma vez um homem morreu como Jesus? O relâmpago brilhou e o trovão rugiu e a terra começou a tremer. E até os soldados confessaram que este deve ser o Filho de Deus. Qualquer um que pode ver Jesus naquela cruz e não ser tocado tem um coração de pedra. Primeiro tiraram suas roupas. Então eles pegaram longas tiras de couro com bolinhas de aço ou chumbo na ponta e bateram em suas costas até que ele mal conseguia ficar de pé. Então colocaram uma coroa de espinhos em sua testa e seu rosto sangrou. E eles riram dele e cuspiram nele e zombaram dele. E com um estalar de dedos, 72 mil anjos já tinham sacado suas espadas prontos para vir em seu socorro e varrer este planeta da existência no universo. E Jesus disse, não, para este fim eu nasci. E ele arrastou, levantou e carregou aquela cruz. E vocês, negros, nunca se esqueçam de uma coisa. O homem que ajudou Jesus a carregar a cruz era um homem negro. E nunca se esqueça de outra coisa. Jesus pertence à África tanto quanto a nós, à Europa e à Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que toca a África, a Ásia e a Europa. E Jesus não era um homem branco como eu, nem era tão negro quanto alguns de vocês. Não sabemos qual era a cor de sua pele, mas deve ter sido uma cor escura como as pessoas de sua época, porque ele era um homem como elas. Nunca diga que é uma religião de homem branco ou de homem negro. É uma religião mundial. Ele pertence ao mundo. Quando ele morreu naquela cruz, e eles o pregaram, eles colocaram os pregos em suas mãos. E você sabe o que ele disse? Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Você perdoaria alguém que está colocando pregos em suas mãos e você sabe que não merecia? Ele não se contorceu, ele não gritou, ele não berrou. Ele simplesmente pegou e disse, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi assim que ele enfrentou a violência de sua época. E então, na cruz, ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? E então ele abaixou a cabeça e disse, está consumado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que seu plano de salvação estava terminado. Deus agora pode perdoar todos os seus pecados, porque Jesus havia terminado o plano de Deus para a sua salvação. Porque veja, Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Ele tem os cabelos da sua cabeça contados. Deus olha para você como se você fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você e somente você. E naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. E Ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Já existiu amor assim? Quando ele poderia ter sido resgatado e levado de volta ao céu para sentar-se em seu trono, mas ele não o fez. Ele disse não. Estou fazendo isso pela alegria que está diante de mim, porque ele viu que seria ressuscitado dos mortos.
Ele viu que haveria uma reunião nas gerações vindouras de um povo para seu nome, que formaria seu corpo. Ele viu o dia em que reinaremos com ele em seu reino. Sim, eles o colocaram em um túmulo, e é lá que o astro de Jesus Cristo deixa. Mas em Kansas City, algumas pessoas se apoderaram da ópera rock e a levaram para o próximo passo, a ressurreição. E se você não tem a ressurreição, você não tem nenhum evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando eles foram ao túmulo naquela manhã, eles ouviram as maiores notícias que o mundo já conheceu. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo hoje. E a coisa que inspirou os discípulos a virar o mundo de cabeça para baixo em seus dias foi a ressurreição. Eles foram a todos os lugares declarando que Jesus está vivo. Se Jesus afirmou ser Deus sabendo que não era Deus, então ele é um mentiroso. E teremos que dizer: Jesus, você é um mentiroso. Você é uma fraude, uma farsa, e a maior fraude da história da raça humana. Ou se Jesus pensava que era Deus e não sabia a diferença, então ele precisava desesperadamente de ajuda mental. Ele precisava de vários psiquiatras. A terceira alternativa é que ele era quem afirma ser, Deus em carne. Acredito que há evidências contundentes de que ele é quem afirma ser o Filho do Deus vivo. Mas não posso provar isso cientificamente. Mas posso provar isso pelas vidas que ele transforma todos os dias. Eu posso provar isso porque no meu coração eu não digo o que penso, eu espero. Eu digo o que sei. E você sabe, há outro elemento em nossas vidas no qual não pensamos muito, que é o elemento da fé. Pense na fé que você tem que ter todos os dias. Você tem que ter fé que sua esposa não colocou veneno no seu café esta manhã. Você tem que ter fé nela. Ela pode ter sentido vontade, mas não sentiu. Você tem que ter fé no banco. Quando você escreve um cheque e assina e tem dinheiro no banco, você tem que ter fé que o banco vai pagar. Você tem que ter fé no governo. Quando você tira uma nota de $1, agora eu sei que ela está encolhendo. Mas você tem fé que por trás disso há $1, que as pessoas vão aceitá-lo como dinheiro. Tudo o que fazemos é pela fé. Agora, por exemplo, quando eu subo uma colina e eu moro nas montanhas da Carolina do Norte e temos muitas colinas, eu não paro meu carro antes de chegar ao topo da colina e saio e caminho até lá e vejo se alguém está subindo do outro lado, do lado errado. Eu tenho fé para acreditar que os motoristas vão ficar do lado deles. Fé, 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 tudo. Quando você se sentou naquela cadeira, você já tinha se sentado naquela cadeira antes? Aposto que você não o pegou, examinou e colocou as mãos nele para ver se ele aguentaria. Pela fé você simplesmente se sentou nela. Você tinha fé que as pessoas não construiriam uma cadeira que não suportasse você. Tudo o que fazemos é pela fé. Tudo bem, tenha a mesma fé. Coloque tudo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você saberá quem é Jesus. Você o aceita pela fé e ele entra em sua vida e em seu coração e você sabe que ele é quem ele diz ser. Naquela estrada de Damasco, a qual me referi há pouco, o apóstolo Paulo disse: "Quem és tu, Senhor?" E então Paulo lhe fez outra pergunta. Paulo disse: "O que queres que eu faça, Senhor?" E Jesus disse: "Levanta-te e vai." Peço a você hoje que se levante e vá até Ele. Agora, alguns de vocês podem ridicularizar. Alguns de vocês podem rejeitá-lo. Alguns podem simplesmente adiar e dizer: "Vou esperar até outra hora."
ou você pode aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, e seu Mestre e o Filho de Deus. E Ele entrará em seu coração e perdoará seu pecado e mudará sua vida. Jesus Cristo, Superstar. Judas, não me entenda mal, eu só quero saber, ele disse. E então o refrão assustador: Jesus Cristo, Superstar. Você acha que é o que dizem que você é? Sim. E mais, 10.000 vezes mais do que 2 homens na Inglaterra colocaram nessas letras, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E vocês são convidados hoje a recebê-lo. Na verdade, se você vai para o céu, a Bíblia ensina, você tem que recebê-lo. Se você vai ter seus pecados perdoados, você tem que recebê-lo. E eu vou pedir para você fazer isso hoje, e vou pedir para você fazer isso publicamente. Como você faz isso? Vou pedir a centenas de vocês que se levantem de seus assentos agora mesmo e venham e fiquem em pé diante desta plataforma, quieta e reverentemente, e digam: eu quero Cristo em meu coração, eu quero que Ele perdoe meus pecados, quero saber que vou para o céu, quero que Ele mude minha vida, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Se você estiver com amigos ou parentes ou em uma delegação, eles esperarão. Se você vier de ônibus, eles esperarão. Porque peço que você venha à frente, porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Você vem publicamente e abertamente e se declara. Você pode ser protestante ou você pode ser católico, pode ser judeu, pode ser ortodoxo ou pode não ter religião alguma. Mas Deus falou com você hoje e você sabe que precisa de Cristo. Venha e certifique-se agora mesmo. Vamos esperar e vou pedir que ninguém saia do culto, por favor, não neste momento sagrado. Sei que você quer ir por causa da multidão, mas não saia. Apenas levantem-se e venham agora mesmo, rápido, de todos os lugares, centenas de vocês. Nós vamos esperar. De todo o estádio. Enquanto Deus fala, você pode estar no coral e este pode ser seu último momento com Deus. Você pode nunca mais ter outra hora como esta, você vem.